Glória a Deus. Louvado e engrandecido a nosso Senhor Jesus. Nesta hora, cumprimento os ouvintes da palavra de Deus. Um bom dia na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que a paz do Senhor Jesus vem reinar, vem repousar na sua vida e na vida da sua família. Que o nosso Senhor Jesus vem reinar em vossas vidas. Para que nosso Senhor Jesus venha reinar em vossas vidas, você deve entregar sua vida a Jesus Cristo, fazer um compromisso, fazer uma nova aliança com nosso Senhor Jesus, para que Ele possa conceder essa paz, conceder que Ele venha reinar em vossas vidas. Se olhasse o olhar das pessoas, matasse, eu estava morto há muito tempo. Misericórdia. Tem gente que passa ao meu lado com olho de desprezo, que misericórdia. Mas Jesus ama essas pessoas. Não importa se a pessoa acha ruim ou não. É incrível. É incrível das pessoas recusar de não ouvir a palavra de Deus. Quanto mais as pessoas acham ruim nesses lugares, o Espírito Santo de Deus me leva ao lado dessas pessoas para eles ouvir a poderosa palavra de Deus em vossos corações, para que eles possam entender e compreender o projeto de Deus e a promessa de Deus se realizar em vossas vidas. Mostrar a realidade é através do evangelismo, do jeito que nós passamos, é o qual que as pessoas vão entender a palavra de Deus. Lá no livro do profeta Isaías, no capítulo 53, versículo 1, que fala: quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor? O homem pode ser cruel, o homem pode rejeitar, mas Deus continua sendo fiel com a sua palavra. Hoje estaremos trazendo uma palavra ao seu coração, para que você possa entender o que realmente Deus é em nossas vidas, o que Deus é em nossas vidas. Aqui no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 17, versículo 23, que diz assim, 22 e o 23: e estando Paulo no meio do Areópago, disse: homens atenienses, em tudo vos seja como sendo um tanto superiores. 23 diz assim: porque passando eu e vendo os vossos santuários, achei também um altar em que estava escrito: ao Deus desconhecido. Esse, pois, que vos honrais, não conhecendo, é o que eu vos anuncio. A palavra de Deus nos mostra, a palavra de Deus nos revela que quando, antes de o apóstolo Paulo fazer missão, executar a obra missionária, ele era um homem perseguidor do povo de Deus, da
da igreja de Deus vivo. A palavra de Deus nos revela que o apóstolo Paulo, quando antes de ser apóstolo, ele era um perseguidor da igreja do Deus vivo. Até parece que ele ajudou a matar o diácono Estevão, o qual que Estevão estava anunciando Jesus em vossas vidas para aquele povo. Estevão foi morto a pedrada, pedrejou um servo do Deus Altíssimo. E quando o apóstolo Paulo, ele pegou a carta de afugia com um sacerdote para saquear, prender a igreja do Deus vivo. Quando ele ia descendo na linha, na estrada que vai ao rumo de Damasco, aonde que para ele saquear a igreja do Deus vivo, entenda, ele foi poder saquear, perseguir a igreja do Deus vivo. E quando ele está descendo no caminho ao Damasco, a cidade de Damasco, Jesus apareceu para ele. Você que não gosta desse tipo de trabalho, vou explicar para você o que é que você está fazendo de errado. A palavra de Deus nos fala, Saulo, que pegaram a carta e fugia para saquear a igreja do Deus vivo. Aí Jesus apareceu para ele no caminho de Damasco. Jesus diz para Saulo: Saulo, Saulo, por que tu me persegue? Aí Saulo respondeu para ele dizendo: quem és tu, Senhor? Jesus respondeu para ele: eu sou aquele que tu me persegue. Eu sou aquele que tu me persegue. Tem gente que passa por dificuldade, por problema, por luta na sua vida, por motivo de falar da igreja do Deus vivo. Ai daquele que mexe, que saqueia, que odeia a igreja do Deus vivo. Preste atenção, você que critica, zomba da igreja do Deus vivo, a consequência em vossas vidas, porque você não está mexendo com a pessoa, mas está mexendo com Jesus Cristo, porque você está mexendo com a igreja do Deus vivo. Um dia eu estava pregando ali naquela localidade, um moço, eu pensei que ele ia arrancar o cabelo da sua cabeça, dizendo para me parar. Mas de onde que eu vou parar? Aonde que o apóstolo Paulo dizendo: ai de mim de não anunciar o evangelho da salvação. Eu falo mesmo jeito: ai de mim de não anunciar o evangelho da salvação em vossas vidas. A palavra de Deus fala do tanto que o apóstolo Saulo perseguia a igreja, ele passou a ser mais perseguido. Por quê? Porque a palavra de Deus nos fala que a igreja é caluniada, é zombado, é apedrejado. Mas aquele que ouve a palavra de Deus, aquele que faz menção da palavra de Deus, é bem-aventurado. Você que gosta de ouvir a palavra de Deus,
Você é bem-aventurado, porque a palavra de Deus diz: a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Você que gosta de ouvir a palavra de Deus, você é bem-aventurado. Deus te abençoa, Deus age na sua vida. Você pode fazer propósito, porque Deus é fiel com a sua palavra. Deus não é homem que se minta, nem filho do homem que se arrependa. A sua palavra é verdadeira. A sua palavra ele carrega para cumprir. Se ele falou que vai agir na tua vida, vai agir, prometeu uma promessa para se realizar na tua vida, se descanse, isso vai acontecer, vai se cumprir na tua vida. Mas se você odeia a palavra de Deus, aonde que eu citei nesse instante, no profeta Isaías, capítulo 53, versículo 1, que fala: quem deu crédito à nossa pregação e quem se manifestou o braço do Senhor? Jesus te ama. Jesus, ele veio não poder julgar a humanidade, mas sim para cumprir com a sua palavra, a palavra de Deus em vossas vidas, em nossas vidas. O apóstolo Paulo, ele chegando naquela cidade de Atenas, depois que ele teve um encontro com o Senhor Jesus, ele passou a ser apóstolo para fazer missão, executar a obra missionária, para levar as boas novas de salvação ao coração dos povos. E a palavra de Deus fala que essa palavra, quando ser corrido nos 4 cantos desse mundo, aí o Filho do Homem está se aproximando. Quando fala o Filho do Homem, o Filho é Jesus Cristo. O homem é nosso Deus, nosso Criador. O patriarca Jó, a paz do Senhor, irmã, para ele rever. O patriarca Jó, dizendo com a sua palavra, dizendo: há séculos e séculos antes de vir a lei, ele diz com a sua palavra: eu sei que o meu Redentor vive e nos últimos tempos se levantará. Quando ele referiu essa palavra, ele já está falando diretamente de Jesus Cristo. Jesus está voltando e o sinal está se avançando demais, e a humanidade não tem dado crédito em vossas vidas, na sua palavra. Aí depois fala: eu tenho Jesus na minha vida, mas não fez compromisso com ele e continua fazendo coisas erradas, pecando diretamente. A palavra de Deus nos diz que se alguém pecou, tem um advogado que pode nos perdoar, que é Jesus Cristo. Jesus é o nosso advogado, Jesus é o nosso mediador. Ele está ao lado do Pai, intercedendo por nós, assim como a palavra de Deus nos diz: quando Jesus Cristo estava aqui nesse mundo, ele diz para Pedro: Satanás quer se lidar contigo, mas eu roguei a Deus, eu roguei ao Pai. Quando fala se lidar, já está dizendo, ele quer aprontar contigo. É o qual que a humanidade está nessa fase. Não tem entregado sua vida a Jesus Cristo. E o Satanás faz de tudo para que você não venha alcançar os objetivos de Deus, não venha alcançar a promessa de Deus, não venha alcançar o projeto de Deus em vossas vidas. Jesus vem, a palavra de Deus nos diz que Jesus vem, não foi poder
condenar o mundo. Não veio, esse mundo não foi poder julgar o mundo, mas sim para salvar. Mas o ser humano não tem observado isso. Só tem colocado as coisas desse mundo em prioridade, em primeiro lugar no seu coração. E todo aquele que coloca as coisas desse mundo em prioridade, em primeiro lugar no seu coração, há condenação em vossas vidas. Mas quando você coloca Jesus em prioridade em vossas vidas, em primeiro lugar em vossas vidas, você vai ver os cumprimentos de Deus. Os cumprimentos de Deus se realizando em vossas vidas. Aceita Jesus. Eu faço apelo com a sua vida. Faça um compromisso com o Senhor Jesus. Faça uma nova aliança com o nosso Senhor Jesus, para que Ele possa conceder o projeto de Deus acontecer em vossas vidas, as promessas de Deus em vossas vidas, ou qual que a palavra de Deus diz no livro de Atos dos Apóstolos, no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, versículo 39, que fala: a promessa diz respeito a vós, a vossos filhos, aos que estão longe, e o que o Senhor Deus vos chama. Deus te chama para essa grande promessa em vossas vidas, para que Ele possa conceder a maior riqueza em vossas vidas. O que adianta você ter tudo em vossas vidas desse mundo e não ter Jesus em vossas vidas? Ou qual que é passar o hino que nesse instante o homem sem Deus é como folha seca, que é levado pelo vento de um lado para o outro, que não tem sentido. Mas aquele que entrega sua vida a Jesus, as promessas de Deus se realizando em vossas vidas. Eu falei, então eu falo de novo. Eu faço apelo com a sua vida. Não deixe que o inimigo da vossa alma, não deixe o inimigo da vossa alma vem triunfar a sua vida, não. Porque Ele é o nosso acusador, vive nos acusando dia e noite, para você não alcançar as bênçãos de Deus em vossas vidas. A palavra de Deus fala aqui no livro de 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4, aonde que a palavra de Deus nos mostra, 2 Coríntios 4, que diz assim: nos quais o Deus deste século cegaram o entendimento dos incrédulos, para que lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Não deixe que o inimigo da vossa alma venha deslumbrar, venha cegar seus olhos, não. Se ele cegar seus olhos, colocar a escama nos teus olhos, tudo que você fazer nesse mundo é certo com a sua vida. Ele não quer que você não venha entender e compreender as coisas de Deus em vossas vidas. Ele quer que você continue nessa posição que você está, pensando que tudo nesse mundo que você faz é certo. Ele é ao contrário de Deus. E a palavra de Deus nos fala que Deus, quando o ser humano não vai para a igreja para ouvir a palavra de Deus, Deus envia o seu servo,
Deus envia o seu mensageiro até você. Assim como eu estou aqui, trazendo essa testemunha viva de Deus em vossas vidas, que é Jesus Cristo. Aceita Jesus Cristo em vossas vidas. Eu faço apelo com a sua vida. Faz um compromisso com Ele. Faz uma nova aliança com nosso Senhor Jesus, para que Ele possa conceder a sua salvação. Assim como o apóstolo Paulo, na cidade de Atenas, quando ele chegou de frente da porta da cidade de Atenas, o seu espírito se comoveu, o seu espírito ficou alegre para ver muitos altares naquele lugar. E a palavra de Deus nos diz, a palavra de Deus nos revela assim, que aquele povo adorava o Deus Diana. O que é isso, pregador? Deus Diana, o sol. Era isso que eles adoravam. Isso é abominação aos olhos de Deus. Aí o apóstolo Paulo chega, ele começa a pregar o Deus desconhecido, o que fez o mundo e que tudo nesse mundo há, o qual que ele ensinou, trouxe essa palavra que ele prega, estava anunciando. O Deus desconhecido é o que ele anuncia, e o que eu também anuncio, o Deus desconhecido. Aceita Jesus. Eu faço apelo com a sua vida. Faça um compromisso, faça uma nova aliança com o nosso Senhor Jesus, para que você venha aceitar, entregar sua vida, fazer uma nova aliança com o Deus desconhecido, que fez esse mundo e que tudo nesse mundo há. Não tem outro que fez. Sempre está surgindo heresia, mas você tem que estar alerta para entender e compreender, ter o discernimento da palavra de Deus em vossas vidas, para que você não venha cair na tentação, não cair nas heresias que está surgindo nesse mundo. Muitos anticristos, Padre seu irmão, muitos anticristos estão se surgindo, muitos falsos profetas estão se surgindo, o qual que eu falo que nesse instante